Bom dia, igreja. Não, graça e paz. Desde quando eu comecei a pregar e ensinar a Bíblia, lá pelos 18 anos, acho que eu nunca fiquei 7 meses sem pregar. E hoje aqui estou depois de 7 meses em silêncio. E às vezes é necessário. Foi um tempo que, enfim, muitos de vocês sabem, a gente tem passado por vários desafios enquanto família. E também o maior desafio talvez seja o de cuidar do interior. E eu deixo isso para vocês, líderes de ministério da Fonte. Não se acanhem se for necessário parar um tempo. Muitas vezes o é. E a gente é abençoado por estar numa igreja que respeita esses tempos e esses períodos. Se precisar ficar em silêncio 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso para Deus é um dia. E uma das coisas que eu aprendi assim que eu cheguei aqui na Fonte foi que a gente não está aqui para cuidar de Deus. A gente não está aqui para cuidar de Deus. Deus cuida de nós. Nós somos obra de Deus em primeiro lugar. Então, quando a gente para, a obra não para, não. Pelo contrário, a gente vê as coisas andarem e a gente lembra que a gente é só mais uma pecinha nessa engrenagem. Essa linguagem é muito engenheirês. É mais um membro desse corpo. Senão vou parecer frio demais, né? Então, eu queria começar compartilhando isso com vocês. Foi um período necessário. As coisas nunca estarão 100% em ordem, mas talvez minimamente em ordem para a gente conseguir avançar. Bom, vamos voltar para Lucas. Não esse, o do Evangelho, que é o que importa nessa manhã. O texto de hoje ele é super conhecido e ele vai exigir de nós 2 coisas, 2 posturas do coração. Além, claro, da disposição em ouvir a palavra de Deus. Mas 2 posturas específicas esse texto exige. Uma é a gente estar disposto a reforçar entendimentos a respeito da palavra de Deus. A segunda é reformar entendimentos a respeito da palavra de Deus. Reforçar e reformar. A gente vai reforçar coisas que são fundamentais e talvez reformar coisas que são secundárias. Mas eu preciso fazer esse alerta logo de início. É um texto que a gente, talvez, conforme a gente lê, você tem até quadros e imagens na sua cabeça. Então, eventualmente vai ser necessário a gente reformar algumas coisas a respeito dessas imagens que a gente tem. Agora, muito mais importante do que isso é reforçar alguns conceitos e alguns entendimentos muito profundos sobre a palavra de Deus. Tá bom? Então, abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Lucas 2, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, em Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, e grifem essa expressão, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito.
envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Até aí. Assim como qualquer texto, e esse é outro ponto fundamental da gente lembrar nesse início, assim como qualquer texto, este trechinho que a gente acabou de ler, ele tem um núcleo central, uma mensagem central, algo que Lucas, o evangelista, deseja nos transmitir, e uma série de outras questões que derivam delas. E é um texto com uma riqueza enorme de detalhes, e alguns detalhes eu vou precisar me deter, mas para que eu não me perca nos detalhes e esqueça o central, eu vou dizer logo o que é central, para depois a gente poder derivar sem perder a mensagem central. E depois eu vou voltar nela. Então, conforme eu vou argumentar adiante, o ponto central dessa passagem é o seguinte: o confronto entre as pretensões divinas de César Augusto, que aparece no versículo 1, e a divindade real e revelada de um recém-nascido, Jesus. Esse é o ponto central da passagem, é isso que você precisa sair daqui hoje, guardando e refletindo no seu coração. O confronto entre as pretensões divinas de César Augusto e a divindade real e revelada de um recém-nascido, o Filho de Deus, o menino Jesus. O resto é derivação. Isso é central. De um lado, o poder do imperador, que começa o texto decretando e fazendo cumprir. Do outro lado, um recém-nascido, posto numa manjedoura, mas que é revelado dos céus como o Messias Senhor. Pretensões divinas e decretos de um lado, um bebê revelado como o Messias Senhor do outro. Enquanto César Augusto decreta e faz cumprir e cobra referência, Deus revela o que ele estava fazendo naquele momento da história por meio de anjos a simples pastores, e esses pastores são agora as primeiras testemunhas dessa coisa maravilhosa que está acontecendo na história. Esse é o ponto. Guardem isso, a gente vai voltar lá. Mas vamos olhar um pouquinho a narrativa e como as coisas se desenvolvem. A narrativa começa justamente com César Augusto, e ele decretando, na verdade Lucas começa dizendo, naqueles dias. Quais dias? Não sabemos. Não sabemos se isso é ano 6, ano 5, ano 4, ano 3, ano 2, ano 0. Naqueles dias, César Augusto decreta um grande recenseamento, um censo. O que ele quer com isso?
população de Israel não se alistava, não fazia parte do exército romano. Então, provavelmente, ele queria saber quantas pessoas tem no meu império, quantas pessoas moram na região da Síria, porque o que ele quer saber em última instância? Quem me paga tributo e quantos são esses? É isso que ele está interessado. E aí todo mundo é obrigado a voltar para a sua terra natal, diferente do censo hoje que a pessoa bate lá na sua casa e pede para você as informações de quem mora ali. Naquela época, você tinha que se deslocar, voltar para a sua terra natal e ali você seria contado junto à sua família. E aí José e Maria saem então numa viagem de Nazaré, na Galileia, até Belém. Na verdade, é o contrário. De Nazaré, na Galileia, até Belém, na Judéia. Olha lá no mapa depois, traça lá no Google Maps, são 100 e poucos quilômetros em distância atual. As estradas daqueles dias um pouquinho diferente, mas estamos falando aí numa viagem de 3 a 4 dias, no meio do deserto, ou numa região bastante árida. E aí sai José e a sua mulher grávida, de vários meses. Não sabemos quantos. O texto não fala. Então, distância, terreno acidentado, provavelmente não podia andar à noite, dados os perigos. E uma mulher grávida sem estar casada. O que, por si só, gerava um monte de olhares estranhados. Hoje isso é um pouco mais comum, naquela época bastante sensível. Outro detalhe curioso. O texto frisa que José foi para Belém a fim de alistar-se. Versículo 4. Isso é interessante. José foi para Belém a fim de alistar-se. Ou seja, José não foi para Belém ter o seu filho junto da sua família. Isso alguns de nós que viemos do interior, às vezes fazemos. Né? Na hora de nascer o filho, volta para a casa dos pais, lá tem a criança junto da família. Não foi para isso que ele foi. Ele foi porque ele foi obrigado a ir. Não foi uma viagem voluntária e tampouco programada. Agora, prestem atenção no versículo 6. Eu falei para vocês, grifem isso enquanto a gente estiver lendo. Enquanto estavam lá. O tempo verbal é importante aqui. Porque agora volta aí na tua cabeça as cenas todas que você já viu a respeito desse dia. Em geral, qual é a cena que a gente tem na cabeça? José e Maria saem em viagem, chegam a Belém, sem a gente se dar conta de quanto tempo levou esse trajeto, e quando chegaram, à noite, ela entra em trabalho de parto e nasce Jesus. Em geral, essa é a imagem que a gente tem na cabeça. Agora, o que o texto está dizendo? Fizeram uma longa viagem, chegaram lá, e enquanto estavam lá, há quanto tempo? Alguns dias? Algumas semanas? Alguns meses? Não sabemos. Mas lá eles estavam há algum tempo. E enquanto estavam lá, chegou o momento do menino nascer. E aí a gente chega ao versículo 7. Maria dá à luz ao seu primeiro filho, Jesus, envolve ele em panos, um costume da época, e coloca numa manjedoura. E aqui, entre aspas, o texto diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aqui é um detalhe daqueles que eu disse secundários, mas que eu queria explorar brevemente com vocês. De novo, paira no nosso imaginário que, como não havia lugar para eles na hospedaria e Jesus está repousando numa manjedoura, muito provavelmente eles estavam lá na zona rural de Belém, no meio de um curral, porque não tinha lugar no hotel. Mas será que a gente tem evidências disso no texto? Bom, é óbvio que a questão-chave aqui é o que significa hospedaria. E aí eu vou me inspirar na Marie, que já trouxe o grego para a gente aqui hoje. E a palavra grega para hospedaria aqui é katalima. Talvez a Marie pronuncie até melhor do que eu. Katalima. Um termo genérico. Mas diferente, por exemplo, daquele que Lucas usa no capítulo 10, versículos 34 e 35, quando ele está narrando a parábola do bom samaritano. Lembram que naquele episódio, o homem ferido é levado pelo samaritano para uma hospedaria, e lá ele dorme, passa a noite? A palavra lá é outra.
E lá, de fato, era um hotel. Por quê? Porque fala o texto que o samaritano deu um dinheiro para o dono da hospedaria e falou, ó, tá aqui o valor pelos seus serviços. A palavra grega aqui é outra. Bom, mas que é isso, então? E aí hoje eu vou apelar para um efeito visual. Quem deveria fazer isso aqui agora é a Bruna, que se formou em engenharia civil. Mas como era a planta base de uma habitação típica na Palestina nos tempos de Jesus? E aí, o engenheiro eletricista não desenha planta baixa tão bem, mas uma planta retangular dividida em 3 grandes blocos. Uma meia parede aqui, dividindo essa parte central. Essa é a parte central da casa. Aqui uma meia parede. E aqui uma parede sólida, fechada. Aqui tem acesso, aqui tem acesso, aqui tem acesso. 3 acessos independentes. Aqui é a parte central da casa. Quem fica aqui? Quem fica aqui? Os bichinhos. Aqui é o lugar onde ficam os animais. Isso, os pets da época. Gado, ovelha, bezerro. Da sala central, aqui mora a família, tá? Daqui você vê tudo que está acontecendo aqui. Daqui você não vê nada que está acontecendo aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um quarto de hóspede. Quarto de hóspede. Qual que é o nome disso aqui em grego? Que a arqueologia traz para a gente? Não dá para ver. Catalima. Tá feio para Dedéu aqui. Catalima. Vamos juntar o que a gente está vendo no texto com o que a arqueologia traz para a gente. E tem um cara que estudou isso aqui profundamente, que se chama Kenneth Bailey. Tem um livro dele, Jesus pelos Olhos do Oriente Próximo, alguma coisa assim, está em português já. Estudou esse negócio profundamente. Então, isso aqui é a planta de uma casa, de uma habitação típica na Palestina do primeiro século. Aqui vivia a família, aqui ficavam os animais, principalmente à noite e no inverno. Aqui era o quarto de hóspede, chamado Catalima, que é a palavra que aparece no texto. Agora vamos juntar os pontos. José vai para sua terra natal, Belém, por causa do recenseamento. A gente não sabe quanto tempo ele ficou ali. Naqueles dias, no tempo que eles estavam ali, Jesus nasceu. Mas toda a sua família estava presente. A família de José mora em Belém, afinal, José foi para Belém. Aí eu te pergunto, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, não é muito improvável que, ao chegar em Belém, José tenha procurado um hotel? Imagina se eu voltasse hoje para Guaxupé por causa do censo e minha mãe falasse, então, procura um hotel para você ficar. Pior, a Bruna grávida do Felipe ou do Mateus, então, não tem lugar no hotel, mãe, a gente vai ficar no curral. Nunca! Se não é assim hoje, qual a chance de o ser assim naquela época? Onde os núcleos familiares eram muito mais fortes do que os nossos hoje. Então, qual a hipótese mais provável? José e Maria estão há vários dias em Belém, a casa está cheia, os quartos de hóspedes estão todos ocupados, não tem lugar na Catalima, e agora piorou, nasceu um recém-nascido. Aí a turma da fonte tem vasta experiência nisso. A hora que nasce um, vira do avesso. Se tinha algum cantinho na Catalima para José e para Maria com Jesus, esquece.
Aí sim. Pega a manjedoura e deixa ele aqui. Todo mundo que está na casa ouve se o neném chorar. Todo mundo que está na sala vê. Então, a hipótese mais provável é que aquele cenário que a gente tem na cabeça de Jesus estar lá num estábulo, num curral, no meio de um monte de animal, é muito improvável diante do texto. Jesus nasceu num âmbito doméstico, mais próximo à sua família. Tá? Deixa isso de lado agora. Esse é o cenário. Agora vamos retomar um ponto que eu não explorei. Quem é César Augusto? César Augusto não foi qualquer imperador romano. A gente não pode deixar essa informação de lado. César Augusto foi um dos mais relevantes imperadores de Roma. E também um dos precursores no estímulo ao culto ao seu nome. Então foi um dos primeiros a estimular as pessoas do império a cultuarem o seu nome e trazer para si a posição de divindade, a posição de um ser divino. Olha só isso aqui. Uma inscrição que encontraram em Halicarnasso a respeito de Augusto, e está lá preservado, essa inscrição está preservada até hoje no Museu Britânico. Olha o que dizia a respeito dele. Augusto é o pai da sua terra-pátria divina, Roma, herdada de seu pai Zeus e um salvador das pessoas comuns. Sua presciência não só cumpriu as súplicas de todas as pessoas, mas supera-as, trazendo paz para a terra e o mar, enquanto as cidades prosperam com ordem, harmonia e boas estações. A produtividade de tudo é boa e está em seu apogeu. A esperança no futuro e boa vontade no presente enchem todos os homens de modo que eles devem render os sacrifícios e hinos com prazer. Esse é César Augusto. Filho de Zeus, salvador das pessoas comuns, aquele que traz paz para a terra e o mar e é esperança no futuro e boa vontade no presente. Quem vivia no império sabia disso. César Augusto está no trono há alguns bons anos nesse momento. E é contra esse pano de fundo que a cena da manjedoura se impõe. De um lado, César Augusto, divino salvador das pessoas comuns, esperança para Roma e seus habitantes. Do outro lado, um bebê na manjedoura, revelado pelos anjos, conforme a gente leu nos versículos 9, 10, 11, como o Messias Senhor. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No grego, essas duas palavras estão juntinhas. Messias Senhor. Messias Senhor. E aqui está a potência do texto e a grandiosidade da revelação divina. De um lado, César Augusto, divino salvador das pessoas comuns. Do outro lado, um bebê na manjedoura que é revelado pelos anjos como o Messias Senhor. O texto, como um todo, está cheio de ironias. E uma das que eu acho mais interessante é a primeira. Quando César Augusto decreta a volta de José para Belém. Obviamente, ele não estava decretando a volta de José para Belém, estava decretando a volta de todo mundo para a sua cidade natal, mas José é um dos afetados. Mas olhem que interessante, ao decretar isso, o que César Augusto está fazendo? Ele está cumprindo o que está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O que diz lá? Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá aquele que será o governante sobre Israel. Quando César Augusto decreta a volta de José para Belém e se acha no
poder divino de fazer isso, na verdade, ele está cumprindo o que Deus havia dito 600 anos antes, por meio de Miqueias. O decreto do imperador, na verdade, é simplesmente a mão de Deus agindo na história, fazendo José voltar para Belém, para que lá nasça o Messias, conforme prometido. O texto de Miqueias continua: as suas origens do Salvador, desse governante poderoso, estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, não na força do seu exército, na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Isso é a antítese de Roma. Roma dava segurança, Roma era grande, Roma estabelecia e guiava o povo na força do seu exército. Miqueias, muitos anos antes até que houvesse Roma, está dizendo: aquele governante que virá de Belém fará tudo isso. Só que ele não com pretensões divinas, mas com uma real divindade, com uma divindade revelada dos céus. O contraste não poderia ser mais evidente. Enquanto César tenta ser, o bebê na manjedoura é. Enquanto César almeja, o bebê na manjedoura é revelado como o Messias Senhor. E o poder dele se estende até os confins da terra. Em outras palavras, gente, o que o texto está dizendo é que o Salvador não é aquele poderoso que está em Roma, mas uma criança deitada num coxo na cidade de Davi. Salvador não é aquele poderoso que está em Roma, mas um bebê deitado numa manjedoura na cidade de Davi. E aqui o texto nos deixa a sua primeira e mais importante lição. Jesus, o Messias Senhor, não disputa a sua divindade com reis, imperadores, governantes ou outros pretensos deuses. O Messias Senhor suplanta, supera e expõe ao ridículo todos os imperadores, governantes e pretensos deuses. Portanto, não divida o governo da sua vida e do seu coração com qualquer outro pretenso Deus que não seja Jesus. Essa é a mensagem mais importante desse texto. Não divida o governo da sua vida e do seu coração com qualquer outro falso Deus que não seja Jesus. Essa verdade é super conhecida de nós, mas necessariamente precisa ser repetida, porque a gente é constantemente tentado a dividir o governo do nosso coração com outros falsos e pretensos deuses. Algumas divindades que, por sua vez, não se apresentam como César Augusto se apresentava. César Augusto não tinha vergonha de exigir submissão sem qualquer ressalva. As divindades do nosso tempo muitas vezes tentam nos conquistar de formas mais sutis, mas querem, em última instância, o governo do nosso coração. E aqui tem um ponto muito, muito importante do texto. Quando o versículo 10 fala: não tenham medo, eu lhes estou trazendo boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muitas vezes, a gente não tem dificuldade em entender e, entre aspas, aceitar Jesus como nosso Salvador, mas a gente tem uma resistência enorme em tê-lo como Senhor. Mas o bebê na manjedoura é o Messias Senhor. A gente não consegue separar essas duas naturezas dele. Todo aquele que se dobra a Jesus como Salvador também precisa se dobrar diante dele como Senhor. Ele é o Messias Senhor que governa o universo, as nações, mas que, como bem disse a Marie, também governa as nossas vidas. Ele é o Salvador de todos os povos,
o Senhor do universo, mas também quer ser Salvador das nossas vidas e Senhor do nosso coração. O tema desse ano na fonte é Cristo em nós. Cristo em nós aqui significa submissão absoluta ao Messias Senhor. A vida dele se manifesta em nós quanto mais nós nos submetemos ao seu governo. Vamos para 2 lições adicionais e derivadas do texto. Então essa é a chave. Mas 2 lições adicionais muito breves antes da gente orar. Se você desejasse hoje fazer teu nome ou teu negócio conhecido, a quem você recorreria? Alguns de nós aqui, alguns são empresários, né? Alguns têm seu próprio negócio. Se você precisasse fazer teu negócio conhecido, quem que você procuraria hoje? Eu procuraria o Railson. Cadê o Railson? O Railson é bom de marketing pra caramba. Mas, ou a Pamela, que também sabe desenhar bem a nossa figura. Provavelmente, se você estivesse buscando hoje fazer teu nome conhecido ou fazer uma mensagem conhecida, provavelmente você ia procurar, sei lá, um influencer. Eu ia pedir para o Vini postar minha foto no perfil dele. Tão importante que foi hackeado. Imagina você colocar tua foto, teu perfil, numa página com 100, 200, 300, 500 mil seguidores. É um bom caminho para fazer teu negócio conhecido. E o texto é muito interessante. Esse texto é cheio de, como eu disse, ironias. Quando Jesus nasceu, Deus enviou um anjo junto com um coro, ou com um coral celestial, para onde? Para o pasto. Para o pasto. Para falar com 2 pastores, que estavam, estes sim, fazendo uma ronda noturna. Que coisa mais sem sentido. Manda o coral celestial cantar em Jerusalém, em Roma. Que lugar melhor para fazer o nome? Nasceu o Messias Senhor. Manda esse coral para Roma e expõe César Augusto ao ridículo. Manda para Jerusalém e expõe todo o sistema arcaico de culto ao ridículo. Manda para o pasto para falar com 2 pastores à noite. Para ninguém ver. Se você estivesse numa encrenca jurídica hoje, a última pessoa que você ia querer chamar para te defender no júri é que não vai ter Vou tomar cuidado para não fazer um paralelo direto. Mas naquele tempo, a última pessoa que você ia chamar é 2 pastores que cuidam de ovelhas à noite. O testemunho do cara não é nem um pouco assim digno de ser ouvido. Mas Deus escolheu 2 pastores que fazem ronda noturna para serem as primeiras testemunhas do nascimento do Messias Senhor. Loucura. Mas é assim que Deus age. É assim que Deus age. Por meio de coisas triviais, corriqueiras e até mesmo desprezíveis aos olhos humanos. Deus usa um censo para levar José a Belém, a fim de alistar-se. Usa a lotação do quarto de visita para colocar Jesus numa manjedoura. Podia ter um espacinho aqui e botar um berço. Não, está cheio. Todos os quartos de visita estão cheios. Vai ficar lá, na manjedoura. Usa uma vigília noturna para anunciar a chegada do Messias Senhor. Que Deus maravilhoso é esse? E por que Deus faz isso, gente? Por que Deus faz isso? Porque Ele quer que o poder do testemunho desses pastores não esteja neles. Ele quer que o testemunho desses pastores revele a grandiosidade dele. Ele quer que a beleza do momento seja transmitida por pessoas desprezíveis, para que a beleza não fique na boca de quem está transmitindo a mensagem, mas a beleza seja o conteúdo.
E assim Deus comissiona as duas primeiras testemunhas da vinda do Messias. Ele poderia ter escolhido qualquer um, mas ele escolhe duas testemunhas improváveis, assim como depois, na ressurreição, ele escolhe duas mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Dois pastores, numa visão noturna, que poderiam facilmente ser ridicularizados para anunciar o nascimento. Duas mulheres que poderiam ser facilmente ridicularizadas para anunciar a ressurreição. Esse é o Messias Senhor que expõe as pretensões divinas de César Augusto ao ridículo por meio do testemunho de dois pastores de ovelhas. E eles incendeiam a cidade com testemunho. Vamos reler os versículos finais do texto, a partir do 17. Então correram para lá, né? O texto está falando deles indo até a casa da família de José. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, presta atenção, 3 reações, já vou adiantar, 3 reações no texto. Eles estão dizendo que viram e todos os que ouviram os pastores ficaram admirados. Primeira reação. Segunda, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Segunda reação. Terceira reação, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Então, 3 grupos aqui. Primeira multidão. A multidão ouve o que os pastores estão dizendo e como elas ficam? Admiradas. Admirado aqui pode dizer, boa cara da Martinha. Tipo, assim, parece que alguma coisa grandiosa está acontecendo, mas, assim, vamos lá. Precisamos de um pouco mais para crer. Maria, por outro lado, se cala. A gente já viu lá no versículo 1 Maria louvando a Deus, mas agora Maria se cala. E depois a gente vai ver na semana que vem, ou daqui 2 semanas, lá no versículo 51, diante daquele episódio de Jesus no templo, Maria novamente, Lucas usa a mesma expressão. Maria guardava essas coisas no seu coração e refletia a respeito delas. E os pastores? O texto poderia dizer, e os pastores saíram por todo o império a anunciar essa notícia. Mas não, o que o texto fala? Voltaram. Provavelmente estão voltando para o pasto, vão continuar cuidando das ovelhas, que eles tinham largado lá. Estão voltando para a sua vida comum, louvando e glorificando a Deus. 3 reações, gente, que eu queria destacar, só para dizer o seguinte. Não existe padrão de espiritualidade. Simples feito isso. Não existe um padrão da espiritualidade cristã. Sair, voltar para o trabalho louvando e glorificando a Deus não é o padrão. Muitas vezes a gente vai se calar diante da revelação divina e processar no coração o que Deus está fazendo aqui. O que Deus está fazendo aqui? E antes de louvar, eu quero me calar e entender. Eu comecei o culto hoje partilhando esse testemunho com vocês. Às vezes a gente precisa se calar. A atitude de Maria ganhou meu coração. Às vezes a gente precisa parar, processar e perguntar o que Deus está fazendo aqui. Imagina Maria vendo tudo o que está acontecendo. O anjo tinha me falado que eu daria à luz a alguém muito importante. Alguém que sentaria no trono de Davi. Pois é, nasceu. E já veio o coral celestial louvar o nascimento dele. Diante do que eu estou aqui. Na nossa vida cristã, haverá o tempo do louvor, de voltarmos cantando, testemunhando, glorificando. Mas haverá também o tempo do silêncio. De processar no coração
e entender de Deus o que está acontecendo aqui. A gente precisa aprender que a espiritualidade cristã não tem um padrão único. Então, 3 lições do texto. Mais importante, o Messias Senhor reina absoluto. Não podemos dividir o seu governo sobre as nossas vidas com nenhum outro Salvador e Senhor. Guarde isso, leve isso para sua casa. 2 lições que estão um grau abaixo, mas são tão bonitas quanto. Deus usa pessoas simples e situações corriqueiras para revelar Jesus ao mundo. O poder do testemunho está na revelação e não no instrumento. E por fim, a espiritualidade avança em meio ao louvor e em meio ao silêncio. Há tempo da gente expressar toda a nossa alegria e tempo da gente se calar em reverência. Nenhum dos 2 caminhos é superior. Vamos orar? Senhor, é o teu povo aqui presente e a tua palavra que foi aqui lida e pregada. Deus, nós nos curvamos diante do Messias Senhor da história. Nos curvamos diante de Jesus, porque Ele é muito maior do que nós. Ele veio ao mundo para nos salvar. Cada um de nós e também a sua igreja. E Ele é o Senhor da história e também o Senhor das nossas vidas. Deus, nós não queremos dividir o governo de Cristo sobre as nossas vidas com nenhum outro ídolo ou nenhum outro Deus, por mais difícil que isso seja. Nós somos diariamente tentados a isso e o Senhor sabe disso melhor do que ninguém. Nós somos diariamente tentados a dividir o governo dos nossos corações com os falsos deuses e pretensos deuses da nossa era. Mas, Deus, nós queremos servir e seguir apenas a Jesus. Deus, nós também te louvamos porque muitas vezes o Senhor usa de caminhos um tanto loucos para nós. Mas o Senhor faz isso para que a beleza e o poder sejam do Senhor e não nossos. Ó Deus, nos ajude a descansarmos nessa tua sabedoria. Nos ajude a descansar no teu conhecimento pleno a respeito das coisas. O Senhor sabia que o testemunho daqueles pastores incendiaria Belém. E ainda que o começo fosse muito humilde, o dia glorioso da ressurreição de Jesus chegaria. Deus, que o Senhor nos ajude a entendermos e aceitarmos esses começos humildes do Senhor. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. E o Senhor está conduzindo a história do universo e também a história das nossas vidas, debaixo das tuas poderosas mãos. E por fim, Deus, nos ensine a te louvar melhor. Nos ensine a te glorificar, mas também nos ensine a nos calarmos. Nos ensine a processarmos no coração o que o Senhor está fazendo. Porque provavelmente é muito maior do que aquilo que a gente consegue compreender. Nos ensine a caminhar com Jesus e faça isso por meio do teu Espírito que habita em nós. Cristo é o Senhor das nossas vidas, Cristo é o Senhor da igreja. Obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teu povo. É no nome de Jesus, o Messias Senhor, que nós oramos. Amém. Olha, se esse afastamento de 7 meses, né, gerou esse aperfeiçoamento, né? Glória a Deus. Estou em estado de graça. Não precisa mais 7, né? Mas é assim que Deus trabalha. Ele
Ele usa o sofrimento para nos fazer mais úteis para Ele. E Jesus aparecer e ser glorificado. E Ele foi glorificado nessa manhã, pela meditação da palavra. Dá vontade de falar, volta e prega de novo, porque tá bom demais. Mas a gente tem o horário. Meus irmãos, nós vamos, antes de encerrar o culto, ter um momento da ceia. E a ceia é do Senhor. Ela não é da Igreja Batista Fonte de Sicar. Ela é a ceia do anfitrião, que é Jesus, que convida seus seguidores, seus discípulos, para participarem dela. Então, para quem é esta ceia? Para aquele que entregou sua vida para Cristo Jesus e é um seguidor dele. E que faz parte é um membro do corpo de Cristo. Se você confessa que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, e é Senhor, como nós bem ouvimos hoje, se você faz parte do corpo de Cristo, em outra denominação, mas se você de fato entregou sua vida para Cristo, Ele te convida para participar dessa ceia. E a presença dEle, Ele garantiu isso. Quando Ele foi embora, Ele disse, olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não está presente, Ele está presente no ajuntamento do povo dEle. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Então eu quero convidar você, se você desejar e estiver preparado, olha o que Paulo disse para a igreja de Corinto. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E olha só, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos cumprir essa palavra hoje. Você vai receber o pão e o cálice. Eu vou pedir para você não participar ainda. A gente vai participar todos juntos. Enquanto a gente está distribuindo, a gente vai cantar ao Senhor. Habita no alto céu, seu reino jamais terá fim, seu amor incomparável é ao ponto de sacrificar seu filho por mim. Seu trono ninguém irá tomar, seu poder não há como comparar. Deus da glória, Deus da criação, onde todos os povos diante dele se prostrarão. E ele será chamado, ele será chamado, ele será chamado, ele será chamado, Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Deus forte, Príncipe da paz, Deus Criador, Pai celestial, a nossa esperança, refúgio e proteção.
reino jamais terá fim. Seu amor incomparável é ao ponto de sacrificar seu filho por mim. Seu trono ninguém irá tomar. Seu poder não há como comparar. Deus da glória, Deus da criação, onde todos os povos diante dele se prostrarão. E ele será chamado, ele será chamado, ele será chamado, e ele será chamado Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Deus forte, Príncipe da paz, Deus Criador, Pai celestial, a nossa esperança, refúgio e proteção, Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Deus forte, Príncipe da paz, Deus Criador, Pai celestial, nossa esperança, refúgio e proteção, refúgio e proteção. Ele Amém. Queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos participar. E antes nós vamos orar agradecendo a Deus por este pão e por este cálice do Senhor, dedicando estes dois elementos para esta finalidade, a ceia do Senhor. E aproveitando esse momento, a Bíblia diz que a gente deve examinar a si mesmo e assim comer o pão e beber o cálice. Que você faça isso, examine seu coração, examine sua mente, nós examinemos as nossas atitudes. E a gente precisa se lembrar que nós pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós podemos confessar os nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa. Que nesse momento a gente possa ter essa palavra de confissão a Deus e depois oração para a gente poder dedicar este pão e este cálice para a ceia. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que perdoa pecados. Só Deus pode fazer isso. E nós sabemos que o Senhor enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz e Ele perdoar os nossos pecados, e não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Obrigado, Senhor Deus, por essa bênção da purificação pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos participar desta ceia e nós dedicamos este pão e este cálice para esta finalidade. E é muita alegria para o nosso coração dizer que um dia nós estaremos ceando com o Senhor e vendo o Senhor face a face. Enquanto este dia não chega, nós temos uma esperança viva de que um dia Jesus voltará e nós estaremos com Ele. E enquanto este dia não chega, nós anunciamos a sua morte e a sua ressurreição até que Ele venha. Ó Deus, que neste momento de ceia o Senhor renove as nossas convicções no Evangelho de Cristo Jesus. E a gente, Senhor Deus, viva neste mundo, Senhor Deus, mas com os nossos olhos nos céus. E que a gente seja dirigido por esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei que nasceu naquela manjedoura
e que não precisa dos caminhos humanos para demonstrar e conquistar poder, porque isso já lhe pertence, é dele todas as coisas que existem. Paulo disse na palavra do Senhor que o Senhor centralizou em Jesus todas as coisas, tanto as da terra como as dos céus. Obrigado, Senhor Deus, porque é esse Jesus que nós servimos e seguimos. E obrigado porque é neste reino que nós fomos implantados. Obrigado, Senhor Deus, por esta ceia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos. É com gratidão que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Graças te damos, Senhor, porque Jesus é pão partido e vinho vertido, sangue derramado. Muito obrigado por esta ceia. Muito obrigado pela tua presença nesse nosso ajuntamento. Obrigado pela palavra do Senhor. Que maravilha, Senhor. Não nos deixe esquecer que Jesus, Ele é Rei. Não nos deixe esquecer que o Senhor usa simples testemunhas. E não nos deixe esquecer, Senhor Deus, que há momentos na vida, Senhor, que nós vamos cantar e celebrar. Mas também há momentos em que nós vamos meditar e refletir. E nas duas coisas nós estaremos te adorando. Ó Deus, que mente e coração estejam rendidos àquilo que o Senhor graciosamente nos falou nesta manhã. E que a gente não deixe que a palavra se perca, Senhor, mas que ela gere vida de Deus em nós. Ó Deus, guarda-nos neste dia, nesta semana, Senhor Deus. Abençoa o teu povo, a nossa vida, a nossa família, que neste dia, o dia do Senhor, um dia de descanso com o Senhor, nós te adoremos em atitudes e em tudo que fizermos. Senhor Deus, que a tua presença nos acompanhe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê força para iniciarmos a semana nas nossas atividades, dependendo de Deus, contando com a tua força. O Senhor é a nossa força. Deus, guarda o teu povo, Senhor Deus, nos livra de todo perigo, de todo mal. Põe os teus anjos acampados ao nosso redor, que eles estejam a serviço do Senhor, no propósito do Senhor, ó Deus, guardando as nossas vidas, Deus. E que aquele que está aqui, Senhor Deus, em situações de aperto e dificuldade, Deus, que os olhos deles estejam postos em Ti. Deus, abençoa o nosso domingo e nós oramos e agradecemos por este culto, pelo privilégio que tivemos de Te cultuar. É no nome do Teu Filho que agradecemos. Amém.